Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 8, versículo de número 5, 6 e 7. Quem achou diz amém. Quem não achou vai passar aqui no telão, você pode acompanhar. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, e eu sei que o meu criado há de ficar curado. Você está entendendo? Você entendeu o que o criado entendeu? Na presença do mesmo Senhor nós estamos nessa noite. E Ele vai liberar uma palavra sobre nós. Só uma. Liberar que 2024 será um ano extraordinário na sua vida. Mas antes disso dizer que o 2023 ainda não acabou e Ele ainda pode fazer maravilhas. O que para nós está na reta final, para Ele basta uma palavra. Ele transforma a tua história até o dia 31. E você vai vir no culto da virada, dando glória a Deus, aleluia, e celebrando a presença dEle. Vamos orar? Pai querido e amado, aqui estamos na tua presença, Senhor, nessa noite. Última Santa Ceia do ano. Obrigada por estar aqui. Obrigada por tudo que o Senhor fez este ano neste lugar. Agora, Senhor, nós vamos ministrar a última palavra em um culto de ceia. E vamos ministrar a ceia. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida pela sua infinita misericórdia. Que eu seja apenas um instrumento, canal. E que o teu nome seja glorificado, Senhor. Coloca todo impedimento, toda barreira, distração por causa do calor por terra. Que nós possamos trazer a nossa mente cativa à palavra e sair daqui abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Eu ia lançar um propósito aqui, na verdade não é nenhum propósito. Eu ia ministrar uma palavra aqui e liberar sobre você uma chave especial. Esse ano Deus me deu um logo muito legal, né? Esse logo foi meio profético, eu fiquei brincando muito. E aí Deus colocou no meu coração um propósito que eu vou pregar. Só que devido ser ceia hoje, devido ter algo que o pastor comentou domingo, eu vou jogar para o dia 17. Então cutuca seu irmão e fala assim: se fosse você não faltava no dia 17. Porque Deus vai fazer algo especial aí, liberar uma chave sobre a sua vida para 2024. Vai ser o ano de você virar a chave. Quem crê que vai ser o ano de virada de chave na sua vida? Creia. Então, aguarda aí. Não foi hoje. Domingo que vem é o pastor Demetrio que prega. E aí no 17 sou eu. E eu vou estar entregando. As chaves já chegaram. Umas coisinhas que eu preparei para entregar já estão prontas. Nós só adiamos por causa do tempo. Porque ceia é prioridade. Ia tomar um pouco do tempo, tá bom? Mas vamos lá. Eu gosto muito dessa passagem que nós lemos. A história desse homem é algo surpreendente. Sabe aqueles personagens bíblicos que você tem vontade de conhecer? Às vezes nós lemos a Bíblia, né? E a gente passa por uma palavra, por uma passagem, ou por os grandes homens da Bíblia, e sente uma vontade de conhecer aquele personagem, aquela pessoa. Centurião, que você leu comigo, não era o seu nome. Esse era o seu cargo. Ele era um oficial romano, responsável por uma guarnição de 100 homens.
que geralmente ficavam aquartelados em cidades estratégicas, fosse pela importância dessa cidade ou pela localização geográfica onde ela se encontrava. E este homem, ele exercia um cargo de alta patente, um cargo de muita honra, respeito. Ele era chefe dessa guarnição, responsável por todos esses homens. Se nós fôssemos exemplificar, vamos dizer que ele seria de tão grande reputação como um delegado de polícia federal, um delegado do DEIC, um chefe de um exército. Seu patamar era muito alto, ele tinha um cargo muito alto, a sua reputação era grande, tanto que parte da fala dele para Jesus, onde nós lemos, mostra isso. Ele dizendo quantos homens ele tinha sobre a sua responsabilidade. Mas os textos que falam sobre a sua história, se prestarmos atenção, mostram um homem muito bacana, um homem muito especial, que diante de todo status, cargo, patente, dinheiro, fama, era um homem humilde, simples, que atentava para as pessoas que estavam ao seu redor. Como é gostoso conhecer pessoas assim. Como é gostoso conhecer pessoas que têm fama, que têm status, que têm dinheiro, que têm posição social elevada, que têm reconhecimento, mas que são simples. Como a gente diz, gente como a gente. Porque tem pessoas que sobem o primeiro degrau, a primeira mudança diária dentro da sua empresa, já sobe no coração. Ele já começa a tratar todo mundo diferente, mal ele já muda. Se ele for colocado para mandar, então, como chefe, ninguém aguenta a metidez dele. Agora eu quero que você vira para o teu irmão e diz assim para ele: que Deus te dê um coração de centurião, quando ele elevar a sua posição. Amém? Que Deus te dê um coração de centurião. Porque eu não sei se você está preparado para o que eu vou dizer aqui. E eu disse em um culto de quarto, onde alguns não estavam. Mas Deus vai subir o nível de algumas pessoas aqui em 2024. Deus vai elevar a vida de algumas pessoas dessa igreja em 2024. Porque Deus tem uma promessa de prosperidade para essa igreja. Porque Deus tem uma promessa de prosperidade. E a nossa oração, como alguns pastores fazem, né? Senhor, envia empresários. Senhor, envia gente rica. Senhor, envia gente com poder. A mim do pastor Demetrio é diferente. Senhor, abençoa o povo dessa igreja. Levanta empresários. Levanta pessoas que venham ter posse. Abençoa os dizimistas e ofertantes deste lugar, porque o Senhor tem promessa para nós, e que comece pela vida daqueles que se alimentam aqui. Então se prepara para o próximo nível da sua vida. Vem vindo surpresa de Deus por aí. Amém? Porém, quando isso acontecer, tenha um coração de centurião. Guarde essa palavra nessa noite. Você tomou posse da primeira, toma da segunda então. Não importa o que Deus te dê, seja humilde. Não importa o cargo, não importa a casa, não importa o carro, não importa se você era pedreiro e vai virar empresário. Pode mudar tudo, menos o teu coração. Pode mudar os dígitos da sua conta bancária. Pode mudar a geografia de onde você habita. Sair de um lugar ruim para ir para um lugar ótimo. Pode mudar a forma das pessoas te verem. A única coisa que não pode mudar é o seu coração. Seja simples, seja humilde. Porque o que fala essa frase aqui: Deus exalta o humilde, mas Ele abate o soberbo. Nós estamos nessa noite diante da mesa
de um homem que passou pela cruz, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem. O maior exemplo de humildade é o nosso Senhor Jesus. Ele comia com os ricos e doutores da lei, das sinagogas, mas ele comia com os pobres e necessitados. Sendo o Senhor, ele se fez homem, que nós possamos imitar o nosso Jesus. Não importa o que ele faça na nossa vida, que o nosso coração sempre se pareça com o dele. Se você hoje come no barzinho do João, lá perto do seu trabalho, quando tudo mudar e você ir jantar no Terraço Itália, não tem problema, mas de vez em quando senta lá de novo no barzinho do João e come com ele. Continua com o coração de servo. Se hoje você senta na mesa com as faxineiras, senta na mesa com os porteiros, fica na rodinha, conversa e brinca com eles, trabalhando lá onde você está, que ninguém está te vendo. Quando o Senhor der ordem para você e te tirar de trás das malhadas, continua sentando com as faxineiras, continua conversando com os porteiros. Tenha um coração de servo, porque o que Jesus se agrada é de humildade. É poder olhar para você, amanhã você passando na rua que você morava, amanhã você passando na empresa, porque você foi matar a saudade de alguém, as pessoas digam, vixe, fulano está tão abençoado, mas não mudou, continua aquela pessoa simples e agradável. Que seja assim na minha vida e a sua. Esse homem, diante de tudo que ele carrega, esse homem ele se aproxima de Jesus para pedir algo. E você leu para quem? Você se lembra para quem? Pergunta para mim, para quem, pastora? Para sua filha? Não. Para sua mãe? Não. Ele procura por Jesus para pedir algo para um dos seus empregados. Ele estava preocupado com o subalterno, com o simples serviçal, que para ele tinha muito valor. Alguém diria, manda embora, não está dando para trabalhar? Põe outro no lugar. Alguém diria, ih, não deu, está faltando muito, está doente, coloca ele para lá e vamos pegar outra pessoa. Mas ele disse, eu não posso ver alguém tão especial para mim, trabalha na minha casa, me ajuda, tão bom para mim. Eu vou ir atrás desse homem, que está todo mundo falando que ele tem poder de curar, eu vou ir buscar a cura do meu chefe, do meu servo. Tão bom se aproximar com quem se importa com o próximo. Hoje eu estava conversando com a minha sobrinha. Ontem o pastor falou aqui no culto do recalque, né? O pastor falou, o pastor estava com recalque de mim ontem. Quem sentiu o recalque no culto, levanta a mão aí. Olha aí, amor, o pessoal sentiu o recalque. O pastor ficou me zoando que o meu aniversário, a festança não acaba nunca. Eu fiz dia 17, ontem eu tive mais uma festa. E aí minha família veio tudo ontem, né? E o pastor brincou aqui, né? Que eu ia ter que ir embora rápido, porque eles vieram para passar o dia comigo. Eu falei, gente, eu tenho culto, o pastor vai pregar, eu não vou faltar no culto. Vocês querem vir? Vão vir. Só que vocês vão ficar aí, porque eu vou ir para a igreja e depois a gente volta e faz o segundo round, né? Porque Deus me deu algo que eu pedi há muitos anos. E vai fazer 3 anos que eu estou naquela casa e eu ainda não tinha inaugurado. Quem pegou o projeto de vida aí, levanta a mão. Quem não pegou e está esperando o seu, nós vamos entregar daqui a pouco. O pastor comentou semana passada aqui, irmão, que isso aqui para mim tem uma valia que vocês não têm noção. Eu sento a caneta quando eu comprei, ele brincou, né? Quando eu coloco o projeto de vida. E eu coloquei que queria mudar de casa, morar na casa que hoje eu moro. E eu coloquei que eu queria uma casa com fogão de lenha. Porque minha mãe fazia comida de fogão de lenha. Faz 3 anos que o fogão de lenha estava lá e não havia meio de eu inaugurar aquele fogão de lenha. Aí o meu sobrinho foi, me ajudou e ontem eu inaugurei meu fogão de lenha, com churrasco. Fiz um feijão tropeiro no fogão de lenha. Não fiz, né? Comi. Quem fez foi meu sobrinho. Mas foi uma delícia. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você preencher
Permita-se ser detalhista, porque Deus gosta de honrar os detalhes. E aí a gente estava lá, minha família acabou dormindo lá comigo, e hoje pela manhã eu tomei um café com a minha sobrinha, a gente conversando, ela me fez um comentário do chefe dela, e hoje enquanto eu fazia essa palavra, me lembrei muito desse homem. Ela me contando do chefe dela, um rapaz jovem de 40 anos, e muito rico, mora num condomínio em Jundiaí, muito bem, né, trabalha ele tem uma empresa, um escritório, e é uma maravilha. E ela contando do coração dele. Ela disse que ele pegou um jardineiro, lá onde ele mora, para carpir o jardim da casa dele. Um menino que veio do sertão da Bahia, lá no fim, e carpia para ele. O menino bateu na porta: moço, preciso ganhar um dinheiro, o senhor pode, por favor, me deixar carpir o jardim? Posso. E esse menino ficou carpindo o jardim só de domingo. E esse menino veio morar na casa de uma tia. Veio da Bahia tentar a vida em São Paulo, não conseguiu serviço, estava morando na casa de uma tia. E aí deu um problema, a tia mandou ele embora, porque era para um domingo ele ficar cuidando dos filhos dela, que ela ia sair. Ele foi carpir o jardim desse homem, porque ele tinha prometido e a família dele lá precisava do dinheiro. E aí, esse patrão, ele chegou, abriu para ele carpir, tudo passou a noite. Quando foi a noite, ele saiu. Que ele voltou, o menino estava dormindo no cantinho da casa dele. E ele viu, e chamou ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Ah, desculpa senhora, é que eu acabei ficando aqui. Não, o que aconteceu? Então, a minha tia me pôs para fora de casa, porque eu acabei vindo trabalhar e era para eu ficar com os filhos dela, né? Aí, ela contou que ele ouviu isso e falou: entra para dentro da minha casa, você não vai ficar dormindo aí. Faz 2 anos que ele falou para o menino entrar na casa dele. Ele adotou o menino é filho dele agora. Ele pôs o menino, não conhecia, para dentro de casa. O menino chama ele de pai. Era um adolescente, 17 anos, agora está com 19. Chama ele de pai. E agora ele deu a carta para o menino, deu um carrinho de presente. Aí ele falou: tia, sabe os carros que ele tem na garagem? Ele tem uma Mercedes, não sei quanto foi. E eu acabei de fechar uma venda para ele de uma picape, 250 mil. Aí ele comprou, falou o nome do carro para o menino. Pegou um menino que ele nem conhecia e adotou o menino. Aí agora manda dinheiro para a família da Bahia. O menino está filho, agora está terminando o estudo, já vai fazer faculdade. Eu falei: que coração desse homem. E que Deus na vida desse menino, né, gente? Vamos ser sinceros. Você acha que a primeira vez que você ouve uma história assim, de um coração tão generoso? Deus tinha um propósito na vida desse menino. Mas eu me lembrei, é um cara simples. Não, na rua você não fica, vem pra cá, com tanta posse. É tão bom conhecer gente assim, com coração desprendido, que entende que tudo que tem é porque Deus deu. Tudo que você tem, meu irmão, é porque Deus te deu, nada foi do teu braço. Tem gente que é ignorante e diz: eu que não trabalhasse para ver. Então, só trabalhou porque Ele deu fôlego de vida para você. Só trabalhou porque Ele abriu uma porta. Só trabalhou porque Ele deu força nas suas pernas para trabalhar. Tudo vem dEle, é por causa dEle, e sem Ele nós não teríamos nada. Que você olhe para tudo que você tem e almeje tudo que você terá e diga: é meu, mas se não fosse o Senhor eu não teria. Então se é meu, é teu, e que tudo seja para louvor da tua glória. Tudo seja para louvor da tua glória. Tudo que Deus nos der, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Todo mundo precisa entender: foi Ele que me deu, e se Ele me deu, eu tenho que repartir. O moço está preocupado com o serviçal, e ele vai até Jesus preocupado com esse moço que estava doente. E ele se aproxima de Jesus. Detalhe, ele não era judeu, ele era romano. Isso nos mostra que esse homem cria em Jesus de uma forma que muitos judeus não creram. E o versículo que lemos é ele falando, após pedir para Jesus ir para sua casa. Eu já abro um parêntese, que você vai prestar atenção. Ele não pede para Jesus ir na casa do servo. Ele pede para Jesus ir na sua casa. Ele estava cuidando do servo na sua própria casa. Ele não descartou, não desprezou, estava cuidando.
Mas esse homem já estava acompanhando a trajetória de Jesus, mesmo sendo romano. Testemunha de tudo que Jesus estava fazendo. E de tanto ouvir, ele creu no poder de Jesus e quem era Jesus. Aí ele vai até Jesus no texto que nós lemos, e ele conta a história do seu criado. E Jesus olha para ele e fala assim: ah, tudo bem, calma, eu vou ir até lá e eu vou dar saúde para ele. Aí esse homem, que a Bíblia não fala o seu nome, ele faz algo que traz um impacto para o coração de Jesus. Ele fala assim, ó: você não precisa ir na minha casa. Eu sou homem igual a você. Você precisa dar só uma ordem. Se você liberar uma só palavra, eu sei que o meu servo vai ficar curado lá. Esse centurião sabia uma coisa que nós cristãos ainda não sabemos e não entendemos. Ele sabia a diferença de autoridade e poder. Você sabe que são duas coisas parecidas, mas extremamente diferentes. Ele sabia que ele tinha autoridade. Ele dá uma aula, ele fala: eu tenho autoridade igual o Senhor, porque eu tenho um monte de servos que me servem também. E eu falo para eles: vem até aqui, eles vêm. Eu falo para eles: vão para lá, eles vão. Isso é autoridade, isso eu tenho. Mas existe uma coisa que o Senhor tem que eu não tenho, que se chama poder. Existe uma grande diferença. Sabe qual é a diferença? Eu vou dar um exemplo para você entender. Pense em um guarda de trânsito no meio da avenida, fardado, com um apito na boca, na mão, mandando no trânsito. De repente aparece um senhor de muleta tentando atravessar. Esse guarda corre para o meio da faixa e começa a acenar para os carros e apitar. Começa a parar tudo. Aponta para os carros e mandam eles parar. O que acontece? Os carros pequenos param, os carros grandes, as motos, os ônibus, os caminhões. Por que param? Porque o guarda tem autoridade. Ele representa uma autoridade e os motoristas respeitam. Certo? Entendeu o que é autoridade? Mas o guarda tem poder para parar os carros? Não. Ele tem autoridade, mas ele não tem poder. Se os motoristas quiserem parar, param. Se não quiserem, atropelam ele, o senhorzinho de bengala, e atropelam tudo. Ninguém para. Esse homem entendia: eu tenho autoridade, mas poder só o Senhor tem. O Senhor tem poder para falar e ele ser curado lá onde ele está. Esse homem tinha autoridade do Império Romano para dar ordens, para manter ordens, mas ele não tinha poder para fazer nada. A fala dele para Jesus é: eu sei quem você é. Tu és o Filho de Deus e tem poder e autoridade. Se o Senhor mandar e der ordem, ele vai ser curado. Ele sabia quem era o filho do carpinteiro. Ele sabia que no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, que era Jesus. Ele sabia que a sua palavra era ordem na terra e no céu. Não precisa ir comigo, não precisa tocar nele. Se o Senhor só falar, tudo vai mudar. Quando ele libera a palavra, alguém contou para esse homem: eu vi aquele rapaz chamado Jesus fazendo algo. Você viu ele fazendo o quê? Tinha um homem surdo e gago, e ele chegou perto do surdo e gago, começou a mexer nele e só falou assim: Efatá,
abra-te. Na hora, a língua do gago soltou, os ouvidos soltaram, e ele passou a ouvir e falar. Só uma palavra que ele liberou: Efatá. Efatá significa abra-te. E eu quero dizer para você que é a palavra que ressoa sobre nós. Ele vai liberar Efatá sobre nós, uma palavra sobre esse final de ano, uma palavra sobre o novo ano, e muitas coisas vão se abrir. Aí alguém contou para ele: eu também sei o que aconteceu com uma menina que estava morta. Os pais conseguiram levar ele até a casa, e quando chegou lá, ele só disse para a menina: Talita cumi. Aí todo mundo: o que é Talita cumi? Que palavra é essa? Uma palavra que ele liberou. E assim que ele falou Talita cumi, a menina ficou de pé e começou a andar, viva, cheia de saúde. Sabe o que ele está dizendo para nós nessa noite? Uma palavra, eu mudo a tua história. Uma palavra, eu salvo o teu marido. Uma palavra, eu transformo o teu futuro. Uma palavra, ele dá ordem ao que humanamente falando é impossível de acontecer. Será que ele vai encontrar em nós tanta fé? Os músicos podem subir para a ceia, por favor. Será que ele vai encontrar em nós tanta fé para liberar sobre nós uma palavra nessa noite? Será que ele vai encontrar em nós tanta fé para liberar uma palavra, para que tudo que ainda não aconteceu, está travado nesse ano, até o dia 31 destrave? Você acha que o ano está acabando? Você acha que o tempo está correndo? Você acha que já está em cima o fim do ano? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De 3 até 31, muitas águas ainda vão rolar, muita coisa ainda vai acontecer, tem muita coisa boa para chegar ainda. Só que ele precisa olhar para o teu coração e encontrar o que ele encontrou no coração desse homem. Ele encontrou a tal ponto, pastor Demetrio, que ele disse assim para a multidão. Quando o homem disse para ele: você não precisa ir. Não, eu não sou digno que você vá nem na minha casa. Deus me livre de te receber lá. Não. Só libera uma palavra sobre ele, e essa palavra vai chegar lá onde ele está. Tem alguém aqui que precisa alcançar alguém que está lá longe? Um filho que precisa ser salvo, um marido que precisa ser liberto, uma pessoa enferma que está doente, alguém que está te dando um problema. Quero dizer para você uma coisa: aqui há paredes que nos cercam, nós não podemos ver além, mas se ele liberar uma palavra, ela penetra essas paredes, ela pega a direção, ela pega o rumo e vai lá aonde essa pessoa está. Se você crer no poder da sua palavra. Eles estavam longe, eles estavam distantes, mas aquele homem entendia o poder da palavra de Jesus. E ele disse, quando esse homem fala isso, Jesus fica assim, ó: oi? Olha, vira para a multidão e diz assim: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Será que ele vai encontrar fé nessa noite no seu coração? Será que ele está encontrando alguém aqui que acredita nos planos que o Senhor tem? Será que ele vai encontrar alguém aqui que acredita que nós vamos fazer uma oração? Jesus não precisou nem orar, a pastora tem que orar, para que ele possa agir e visitar.